meu nome é Natália. Hoje já sou grande, mas tenho traumas que não esqueço até hoje. O Natal sempre foi meu feriado favorito. Meus pais se divorciaram quando eu era pequena, mas sempre foi uma coisa amigável entre eles. Estabeleciam horários para me visitar, mas sempre entendiam se algum imprevisto acontecia e os horários ou dias tinham que ser mudados. Não foi igual aos divórcios dos quais estamos acostumados a ouvir falar, em que uma pessoa odeia a outra ou usa as crianças como peão. Meus pais funcionavam muito mais como melhores amigos e ex do que como cônjuge. E eu sempre adorei o Natal porque, embora meus pais se dessem bem e tal, eles eram separados. E o Natal era uma daquelas raras ocasiões em que eles se encontravam e parecia que éramos uma família inteira. Era nossa tradição que eu passasse o Natal na casa de um dos dois e o outro viria de visita. Todos abríamos os presentes juntos quando estávamos reunidos. Com o passar dos anos, pequenas coisas mudaram. Meus pais conheceram novas pessoas, formaram novos relacionamentos, terminaram relacionamentos, mas a única coisa que eu sabia que sempre poderia esperar era passar o Natal com eles. Por fim, meu pai se casou novamente, com uma mulher muito legal, mas minha mãe não teve tanta sorte. Acho que tinha cerca de 8 anos, quando ela me apresentou a um homem chamado Caio pela primeira vez, seu namorado. Caio era alguns anos mais velho que minha mãe, mas não dava para adivinhar, tendo em vista a maneira como ele agia. Caio gostava de beber, sair e zoar. Não demorou muito para que Caio e minha mãe fossem morar juntos. E levou ainda menos tempo antes de notar o primeiro hematoma em minha mãe. Eu tinha acabado de voltar de um fim de semana na casa do meu pai, quando entrei em seu quarto enquanto ela estava tirando o casaco. Roxos profundos iam da base de seu pescoço até o ombro. E quando perguntei sobre isso, ela disse que havia caído. Sendo uma criança e propensa a me machucar, nunca pensei que fosse qualquer outra coisa diferente disso. Com o passar do tempo, minha mãe mudou de uma mulher feliz e extrovertida para uma pessoa vazia e triste. Até meu pai percebeu e ofereceu a ela um lugar para ficar, enquanto o que quer que estivesse acontecendo melhorasse. Mas por algum motivo, nesses momentos, Caio sempre ligava ou aparecia com flores. Ela fazia as malas e voltava para onde estava. Isso durou anos, entre as separações e reconciliações. Caio tinha, de alguma forma, convencido minha mãe a se casar com ele. Pensando nisso agora, tenho certeza de que era para que ele pudesse controlá-la ainda mais do que já fazia naquele momento. E me pergunto o quanto de liberdade ela realmente tinha nessa relação. A coisa toda do casamento nem foi um casamento. Fui passar uma semana na casa do meu pai e enquanto estive fora, eles foram ao cartório. Quando voltei, a certidão de casamento deles estava pendurada na parede, onde minha mãe costumava pendurar minhas fotos da escola. Nessa época, eu tinha 12 anos. Depois que eles se casaram, Caio piorou ainda mais. Já estava acostumado com eles brigando, ele batendo nela, as lágrimas e ameaças, mas nada poderia ter me preparado para o que contarei a seguir. Foi uma semana antes do Natal e apenas alguns dias antes de eu ir visitar meu pai. Caio estava na sala de estar, assistindo a luta livre e gritando para a TV. Presumi que minha mãe estava em casa, quando ouvi uma garrafa quebrar contra a parede da sala. Ele tinha essa mania de quebrar as garrafas que bebia só para deixar minha mãe nervosa. Deitei na cama, me perguntando quanta sujeira minha mãe teria que limpar e quanto dinheiro gastaria por causa dele e dos danos que causava. Enquanto refletia sobre isso, a maçaneta da porta do meu quarto começou a tremer. Com um baque forte, a porta de repente desmoronou sob o peso de Caio. Caio tinha 1,90 m de altura e uns bons 130 quilos. A porta do apartamento barato nunca teve chance, nem eu. Antes que eu pudesse pular para fora da cama, Caio me pegou pelos cabelos e me arrastou pelo apartamento para a sala de estar. Ele me jogou contra cada peça de mobília e parede que pôde,
enquanto fazia seu caminho de volta para o sofá. Ele apenas me jogou no sofá lá e se forçou em cima de mim. Foi quando minha mãe entrou pela porta. Ela correu gritando e conseguiu chutar Caio no rosto. Eu saí debaixo dele e corri para fora do apartamento. Pude ouvir gritos e choro, móveis quebrando. Foi quando liguei para meu pai. A essa altura, ele estava tão acostumado com meus telefonemas que nem se incomodou em perguntar o que aconteceu antes de me dizer que viria me buscar assim que pudesse. O barulho no apartamento se acalmou e minha mãe saiu. Ela me puxou para um abraço, bagunçou meu cabelo e me fez jurar que nunca contaria ao meu pai o que aconteceu, prometendo tornar tudo melhor. Seus olhos brilharam de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Quando meu pai chegou, ela o puxou brevemente de lado e pediu-lhe que ficasse comigo por um tempo. Meu pai nunca se importou quando tinha que passar mais tempo com ele, especialmente quando isso estendia minhas visitas de férias, então ele simplesmente concordou. Tínhamos acabado de chegar na casa do meu pai quando o telefone começou a tocar. Era minha mãe, nos avisando que Caio saiu de casa e ela estava planejando se divorciar. Os vizinhos aparentemente chamaram a polícia quando ouviram a briga naquela noite. Mamãe também decidiu nos informar que, por causa da investigação policial e da reunião com os advogados do divórcio, ela não poderia nos visitar no Natal. Não preciso dizer que fiquei arrasada, né? Não importa o que acontecia, como a vida era ruim, sempre passamos o Natal juntos. Ela prometeu que enviaria meus presentes para a casa do meu pai, e como um compromisso, ela se ofereceu para fazer um segundo Natal em seu apartamento assim que tudo com Caio acabasse. Lembro que fui para a cama chorando naquela noite. Chorando por causa do que Caio fez, do que ele tentou fazer, e chorando enquanto lamentava a perda de nossa tradição de longa data. Papai tentou me confortar nos dias seguintes, mas eu silenciosamente mantive em segredo tudo o que aconteceu, exatamente como prometi à minha mãe. Papai não tinha ideia do que estava passando pela minha mente e fez o melhor que pôde para tentar me animar com chocolate quente, biscoitos e outras guloseimas. Conforme os dias passavam, eu lentamente me desassociei do que aconteceu e comecei a ficar animada com os presentes que minha mãe estaria me mandando. Até me permiti sonhar acordada sobre o quão silencioso o apartamento seria depois que minha mãe se divorciasse de Caio. Era a véspera de Natal, quando o presente da minha mãe chegou. Era uma caixa de tamanho de uma caixa de sapato, fortemente embrulhada em papel pardo e fita adesiva. Fiquei tão animada que meu pai decidiu me deixar abrir ali mesmo. Cortei cuidadosamente o embrulho, revelando uma caixa de papelão úmida e manchada. Feliz Natal, estava escrito nele, com o que parecia ser uma tinta vermelha escura. Meu coração afundou quando levantei a tampa da caixa e um odor fétido saiu. Olhei para meu pai e sua esposa. Vi seus rostos se contorcerem em horror quando terminei de puxar a tampa da caixa. Meu pai abaixou e agarrou a caixa de mim, enquanto sua esposa correu e me puxou para um abraço. Eles tentaram me proteger, mas eu ainda consegui dar uma olhada no que estava na caixa. Só quando a polícia estava me entrevistando é que comecei a processar o que minha mãe havia me enviado. Eram as mãos de Caio, cortada nos pulsos e embrulhada em papel de seda. Meu pai ligou para a polícia imediatamente e mais tarde, no julgamento da minha mãe, eu soube realmente tudo o que aconteceu. Na noite em que Caio me atacou, os vizinhos nunca chamaram a polícia. Minha mãe disse isso ao meu pai para me manter longe da casa. Enquanto eu esperava do lado de fora por meu pai, ela conseguiu espancar Caio até a morte. Ele já estava morto quando meu pai chegou. Minha mãe tinha pirado totalmente. Ela escolheu suportar seu abuso, mas algo dentro dela a transformou quando viu Caio em cima de mim naquele dia. Seu corpo ficou na casa até que o pacote foi entregue a mim e meu pai chamou a polícia. Mamãe estripou Caio com os pedaços de garrafas quebradas que ele deixou pela casa. Ela pegou seus intestinos e os colocou em sua árvore de Natal. O órgão genital dele estava assado na fogueira de nossa churrasqueira no deck.
Minha mãe colocou as mãos dele na caixa e enviou para mim, como uma forma de provar que ele nunca poderia colocar a mão em mim novamente. Mamãe conseguiu não ir presa, o que significa que agora passamos o Natal visitando-a no Hospital Psiquiátrico Estadual. Não é a mesma coisa. Não fazemos mais biscoitos quando a visitamos. Tiramos fotos de família e às vezes o hospital permite que os visitantes tragam presentes. Ainda não descobri como agradecê-la por me dar o maior presente do mundo, a segurança. Aquele ano foi o meu Natal favorito de todos os tempos. Até a próxima. Obrigado.